Boa noite a todos. Que a paz do Senhor Jesus possa estar sempre presente em nossos corações e que Ele possa nos amparar e sustentar na tarefa que nos propomos a fazer em seu nome. E hoje, eu escolhi para que a gente pensasse juntos, já que me deixam com tema livre. Tema livre às vezes é bom e tema livre às vezes é complicado. Então, dá uma responsabilidade na escolha. E eu escolhi falar de escolha de provas, das nossas provas, da nossa vida, dessa vida que nós vivemos. Às vezes, vejo alguns companheiros, quando a gente conversa, brincando, e onde é que eu estava com a cabeça para escolher uma vida dessa que eu estou levando. Às vezes é comum a gente pensar que filme é esse que a gente está vivendo? Que papel é esse que a gente está interpretando? Como é que pode a gente ter escolhido, muitas vezes, uma vida que não está de acordo com aquilo que a gente gostaria, com aquilo que a gente deseja? A questão da escolha é uma questão bastante interessante. Aliás, duas questões são interessantes. A questão do sentido da vida, que é a busca de todos os filósofos, de todos os pensadores, todos aqueles que pensam um pouco além da matéria, todos aqueles que têm alguma questão existencial. O que é a questão existencial? É porque eu existo. Né? A busca do sentido da vida é a busca de todos os filósofos. Né? Lá dos pré-socráticos, aos socráticos, aos iluministas, cada um pensou, bolou de uma forma a sua forma de ver e de explicar por que estamos vivos. Na realidade, nós não temos muita questão do porquê estamos vivos. Né? Nossa questão maior é que a gente morre. Né? O problema maior é que morrer, né? Que morre. Isso é uma coisa real. A gente morre. Todo ser vivo, um dia morre. Deixa de existir. E isso sempre angustiou o homem. Sempre foi uma angústia, porque ele via os seus semelhantes morrer e sabia que o seu futuro era esse. E quando você pensa um pouco além das questões do cotidiano, das questões da sobrevivência, quando você deixa de ser apenas animal, o animal só pensa na questão da sobrevivência. Procriar, se alimentar, é a razão de existir de um animal. Quando você ultrapassa o limite da animalidade, quando você começa a se perceber um ser inteligente, um ser capaz de elaborar conceitos, um ser capaz de transformar o meio, o animal é apenas um ser que se utiliza do meio. Aliás, se utiliza com inteligência, porque ele não é predador do meio em que ele vive. O homem, apesar de transformador do meio, ainda o faz de forma predatória, porque a gente é o único bicho que estraga o meio em que a gente vive. Ao ponto de estarmos numa posição de que talvez seja irreversível o dano que já causamos ao planeta. Mas ainda assim, o homem é um transformador do meio. E ele tem uma capacidade de raciocinar, de elaborar conceitos acima do animal. E ele se percebe superior ao animal nessa capacidade de elaborar conceitos, de pensar. O ato de pensar é um atributo do espírito. O pensamento já é a materialização do ato de pensar. E aí ele começa a se questionar. Por que eu estou vivo? Deve haver alguma razão. De onde eu vim? Para onde eu vou? As religiões, elas falam muito da salvação. Estar salvo dentro de alguns conceitos e pensamentos filosóficos religiosos é sair de uma posição desagradável para uma posição agradável. No conceito da unicidade das existências, como algumas religiões pregam, nós só temos essa vida, viemos do nada, de uma criação divina ali, não tínhamos um passado, temos apenas este presente, este momento, que determina para sempre um futuro. Para sempre. Um futuro condicionado àquilo que fazemos nesse presente. Então, estar salvo é ter a garantia deste futuro de qualidade. O céu. A questão de céu e de inferno. Para muitos é suficiente e lidam e trabalham bem dentro dessa conceituação. Para outros, talvez esse conceito não seja suficiente. Muitos pensadores não se satisfazem
com esse conceito de céu e de inferno. Pensam mais além. Alguns passam até a negação. De tão ingênuo esse conceito é, para alguns pensadores, para outros certamente que não, eles passam a negação. Deus não existe, isso é apenas uma ficção. E vim do nada para o nada eu vou, e o momento que eu estou aqui é que determina a minha qualidade de vida. Hoje, eu aqui e eu agora, já que o futuro é incerto. Outros pensadores passam a pensar mais além. Existe vida depois da morte? Se existe, não será desta forma, neste corpo, já que o corpo fica. E que forma será? De que forma eu estarei na continuidade da minha existência? Kardec era um desses pensadores, tá? Um desses homens questionadores, inquietos, existencialmente falando. Não se satisfazia com as respostas das filosofias, das religiões. Aquilo não lhe era suficiente. Quando ele se depara com o fenômeno das chamadas mesas girantes, que respondiam perguntas, ele se depara com a possibilidade das respostas às suas questões existenciais. Enquanto a maioria das pessoas brincava com o fenômeno, ele vê ali um caminho. Se o fenômeno se declara as almas daqueles que viveram na Terra e agora estão num outro estágio, num outro estado de dimensão material, ele vê então uma possibilidade de interrogar para onde vamos e de onde viemos. Dentro do conceito doutrinário, estar salvo não é sair de uma posição de desconforto para uma posição confortável. Dentro do conceito doutrinário, estar salvo é estar situado. Aquele que sabe de onde veio, onde está e para onde está indo, está salvo. E aquele que não sabe onde está, nem de onde veio, nem para onde está indo, está perdido. Eu acho que algumas vezes nós já estivemos perdidos. Não estou falando espiritualmente falando, não. Eu estou falando materialmente falando. Se você, de repente, se vê numa cidade estranha, não conhece nada, tipo São Paulo. Não existe cidade mais estranha do que São Paulo, em todos os sentidos. Na verdade, São Paulo é uma cidade muito esquisita. Porque o Rio de Janeiro é legal, porque o Rio de Janeiro tem mar. Então você sabe que para um lado é um mar, então para o outro lado, para um lado já não dá para ir. São Paulo não, São Paulo é um buraco, um troço assim, é um vale. Cheio de gente, cheio de rua, tudo com uma confusão. Se você está em São Paulo, não conhece ninguém, e se vê de repente no centro de São Paulo, você está perdido. E se de repente você tem o mapa da cidade de São Paulo na mão, apesar de continuar no mesmo lugar, você já está situado. Então você pode dizer que está salvo. Eu comparo viver com montar um quebra-cabeça. Acho que todo mundo já montou um quebra-cabeça. É aquela aquela montanha de pecinha que você tem que juntar. E aí eu sempre gosto de pensar, eu já usei isso várias vezes, até agora não me apareceu nenhum exemplo novo, então eu vou usando os velhos mesmo e vocês vão me perdoando. Eu gosto de pensar, qual seria a peça mais importante do quebra-cabeça? Quando ninguém sabe a resposta certa, diz, a peça dos cantos, a gente vai pegando os cantos e vai montando o quebra-cabeça pelos cantos. Mas não é. A peça mais importante do quebra-cabeça é a tampa da caixa. Porque sem a tampa da caixa, a gente não sabe a figura que vai montar. O que adianta aquela montanha de pecinha se você não tiver a tampa da caixa? Quando você tem a tampa da caixa, você está salvo. Quando você não tem a tampa da caixa, você está perdido. Com as mesmas pecinhas. Então, estar salvo é estar situado. É ter a tampa da caixa. Quando você tem a tampa da caixa, está resolvido o problema. Quando você tem o mapa na mão, está resolvido o problema. Apesar de estar no mesmo lugar, vai ter que caminhar, mas sabe para onde está indo. A doutrina espírita, ela nos salva. Não porque ela nos tire daqui para lá. Continua a vida do mesmo jeito. Só que nós estamos situados. Nós sabemos que temos um passado, que esse passado está determinando este presente, e que esse presente vai determinar um futuro. E que vai depender de nós, e não de favor de ninguém, de espírito nenhum, o nosso sofrimento ou a nossa felicidade. Depende absolutamente, exclusivamente de nós. Eu acho isso magnífico e ao mesmo tempo assustador. Porque a gente bem que gosta de um pastor, a gente bem que gosta de um guia, de um mentor, de alguma coisa para mostrar o caminho. Aliás, mostrar o caminho até é legal. Agora, caminhar por nós, vai.
Não tem anjo da guarda, não tem santo que caminhe com nós. A responsabilidade é nossa. Aliás, de aceitar ou não a indicação do caminho. É assustador, porque transforma-nos em adultos. Nós deixamos de ser crianças. Nos transforma em adultos. Porque a criança é legal, porque a criança depende dos pais ali. Os pais são os provedores. Quando nós temos que decidir, tomar decisões, fazer escolhas e assumir a responsabilidade dessa escolha, nós nos tornamos adultos. Responsáveis por aquilo que nós estamos fazendo. E o que a gente se utiliza para fazer escolha? A gente se utiliza de alguns parâmetros. Às vezes fazemos escolhas impulsivas. Às vezes tomamos decisões fruto de impulsos. Alguns condicionamentos comportamentais nós já temos. De onde surgiram esses condicionamentos comportamentais? Jung, grande psicólogo suíço, fala de um lado sombra, de um lado do nosso subconsciente, que apesar de estar ausente do consciente, por isso é subconsciente, participa do processo de tomada de decisão, aliás, muito ativamente. O ato de pensar e de fazer escolhas, de tomar decisões, é um ato muito complexo. Ele envolve dois lados do cérebro, o intuitivo e o racional. Dois lados trabalham. Em administração, hoje entendido como uma norma de comportamento correta no processo de tomada de decisões, você levar em consideração ambos os lados, intuitivo e racional. E, se os lados estiverem concordantes, a possibilidade de sucesso de uma tomada de decisão é grande. Se os lados estiverem conflitantes, diz-se em administração que está faltando uma coisa: informação. Se o intuitivo diz uma coisa, mostra um caminho, e se o racional mostra outro caminho, diz outro caminho, está faltando informação. E não se deve tomar uma decisão quando falta informação. Quando nós falamos disso, nós falamos dos processos de tomada de decisão de grandes empresas. Nenhuma empresa conta com a sorte. Nenhuma empresa vai lançar um produto no mercado contando com a sorte. Vamos lançar um novo sabonete. E se der sorte, nós vamos ganhar dinheiro. Se não der sorte, nós vamos falir. Nenhum empresário faz isso. Ele não é maluco. Ele vai primeiro fazer uma pesquisa de opinião. Ele vai lançar um sabonete cheiro de melancia. Bom, é preciso saber se um sabonete com aroma de melancia tem receptividade no mercado. A princípio, o intuitivo diz o quê? Não. Não. Mas vai que o cara seja teimoso. Ele vai fazer uma pesquisa de mercado. E aí, passa aqui, pela cara de vocês, é melhor não lançar sabonete de melancia, porque eu acho que vocês não vão comprar. Então, já é uma amostragem. Uma pesquisa de mercado. Quando ele vai lá, e aí ele toma a decisão, ele não vai lançar um sabonete de melancia no Brasil inteiro ou no mundo inteiro. Ele vai escolher uma cidade e ali ele vai lançar o sabonete de melancia. Se vender bem, aí de repente ele vai. Então as informações vão norteando o processo de tomada de decisão. Nós contamos com sorte e com azar às vezes na tomada de decisão. Em administração isso não existe. Sorte é a soma de dois fatores, a conjugação de dois fatores: competência e oportunidade. E azar é a falta de um deles. Nós não levamos, no nosso processo de tomada de decisão, nós não levamos em consideração esses fatores, competência e oportunidade. A gente decide às vezes na louca. Me deu vontade. E aí a gente faz. E normalmente se estressa. Normalmente se dá mal. Quando nós começamos a perceber que somos responsáveis pelas nossas escolhas, que ninguém é responsável pelo que me acontece, pelo sofrimento que me acontece, nós começamos a perceber que é melhor ter mais cuidado com o processo de tomada de decisão. E que esse lado escuro da gente, o subconsciente, que participa do processo, porque ele é o condicionamento das vidas passadas, os cientistas não acham muito isso, porque a ciência é extremamente materialista, mas mesmo os psicólogos, os estudantes
da psique, do comportamento humano, admitem que a soma das nossas experiências nesta vida, mesmo aquelas bloqueadas, colocadas lá, nesse lado, elas têm participação no nosso processo de tomada de decisão. Isso é muito simples, é um exemplo bobo que qualquer um de nós já vivenciou. Quantas vezes nós temos uma reação impulsiva e no segundo seguinte estamos profundamente arrependidos daquilo que dissemos ou falamos? Porque tem o racional e tem o impulsivo. O impulsivo é aquele comportamento automatizado, condicionado, que a gente responde daquela forma. O racional é aquele que a gente gostaria de responder, mas ainda não está automatizado. Aquela resposta que a gente já gostaria de dar. A gente gostaria já de ser bom e de ter uma resposta, digamos, mais cordata, mas quando cutuca a gente, quando a gente está irritado, quer ver mostrar o que a gente é? Quando a gente está irritado ou contrariado. Ali vem o de dentro. E aí a gente mostra as garras, né? Que aquele gatinho de gatinho não tem nada, é um tigre disfarçado, né? De gato, ele mostra as garras. E às vezes a gente se envergonha de ser aquilo que a gente ainda é, porque a nossa expectativa era já dar uma resposta diferenciada. E aí nós começamos a analisar sentimentos, começamos a analisar os porquês, já encarnado. Começamos a analisar por que será que eu estou reagindo dessa forma. Quando a gente começa a ter um pequeno grau de maturidade, quando a gente começa a entrar naquilo que o nosso companheiro falou, do reconhecimento que Kardec fala do espírita, que é aquele que se reconhece necessitado de uma transformação moral e de domar as más inclinações. Que reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pela sua força que ele faz, o esforço que ele faz para domar as más inclinações. Olha, então ele se reconhece necessitado de se transformar moralmente. O que é transformar moral? Moral em doutrina espírita é a escolha. É a regra do bem proceder. Moral é o grau de maturidade que a gente tem para fazer a escolha. Isso determina o nosso padrão moral. Se a gente escolhe dentro da lei, a gente está numa moral legal, uma escolha legal. Se a gente escolhe fora da lei, a gente está fora do padrão moral da doutrina espírita. Ou seja, do padrão correto, que é a regra do bem proceder. Quando nós percebemos a necessidade de melhorar o processo de escolha, nós estamos começando um processo de transformação moral. E quando nós percebemos que precisamos domar as más inclinações, transformá-las em boas inclinações, nós estamos num processo de maturidade espiritual, de reconhecimento da necessidade de reformulação de valores. Isso nós já fazemos em vida. Eu vim escutando no rádio do carro agora, uma música do Fagner, que eu gosto muito, eu até uso, e por coincidência ele cantou essa música: sentimento ilhado, morto e amordaçado, volta a incomodar. Eu não sei o nome da música, mas eu gravo essa frase. Essa frase é muito interessante, porque domar as más inclinações não é sufocá-las. Sentimento ilhado, morto e amordaçado, volta a incomodar. Se você sufoca, ela vai aumentar, ela vai ficar lá fermentando, e vai ter uma hora que vem de cambulhão. Não é reprimir, é aceitar que tem, aceitar-se como é e começar um processo de reformulação desses valores. Isso a gente faz em vida, mas isso a gente faz mais por espírito, que é quando a gente faz a escolha das provas. Aqui, no mundo material, eu não gosto da palavra plano espiritual, da expressão plano espiritual. Tem gente que me olha de cara feia quando eu falo que eu não gosto. Mas eu não gosto pelo seguinte: não que ela seja errada, não é isso, nem quem sou eu para avaliar que uma coisa está errada nesse sentido, até porque é usada por espíritos muito elevados, tá? Mas Kardec não usou isso, nenhum espírito da codificação usou plano espiritual, eles usam a erradicidade, porque plano espiritual parece que é um plano onde só existem espíritos, né? E a gente é o quê? Não é espírito? Só que está encarnado. Então aqui também é plano espiritual. Parece que tem coisas que só podem ser feitas no plano espiritual. É verdade, tem coisas que só podem ser feitas no plano espiritual. E esse é o plano espiritual. Onde tem espírito é plano espiritual, seja encarnado ou desencarnado. Tem coisas que podem ser feitas só por espírito, e nós não deixamos de ser espíritos por estarmos encarnados. Então eu gosto do termo erradicidade, eu gosto do termo desencarnado, eu gosto do termo encarnado. Quando nós estamos encarnados, nós temos primeiro o esquecimento do passado,
que para mim é um sorrisal deste tamanho que a gente tem que engolir. Tá? Como é que, esquecido do passado, eu posso ser responsável pelo que eu estou fazendo? Bom, isso é muito simples de explicar. Porque o acerto, nós não estamos com o passado completamente esquecido. Em primeiro lugar, as nossas tendências estão vivas. O que está apagado são as experiências, e não as tendências. Elas estão aqui. Na hora que está irritado, que você quer esganar um, está lá a tendência. Ela não está esquecida, ela aparece, né? O guloso em dieta, ele quando passa na porta de padaria, lá vem água na boca, a tendência está lá. Ele está tentando trabalhar. Copenhague, porta de Copenhague. Para guloso não tem coisa mais complicada do que passar numa porta de Copenhague. Ele passa sem dinheiro, porque do jeito que é caro, né? Você não tem perigo, né? Não corre risco, né, de entrar e acabar comendo uma caixa de inhabeta, que aliás é uma delícia. Tendência. Onde é que foi adquirido isso? Né? Isso é tendência. A tendência está viva. O que está esquisito são as experiências. Por quê? Porque se nós lembrarmos das experiências, elas serão bloqueadoras das novas experiências que nós precisamos passar. Eu cito para vocês um exemplo pessoal, que eu vivenciei esse exemplo, e ele é muito claro. Eu acho que para vocês vai ficar claro também. Há muitos anos atrás, eu não vou identificar nada, só vou citar o fato, tá? Eu trabalhava numa grande empresa multinacional que eu era responsável pelo departamento de produção dessa empresa. E eu fui chamado na presidência da empresa. Eu achei que ia ser demitido, porque o presidente chamando você, eu estou na rua. Né? Aliás, tinha quase certeza porque estava o gerente de recursos humanos na reunião. Eu falei, mas estou na rua mesmo. Né? E mais um camarada que eu não sabia quem era. Aí o presidente, muito gentil e tal, mas senta aí, nós estamos numa reunião, nós vamos tomar uma decisão aqui na empresa. Eu estou aqui e apresentou o senhor. O senhor era uma pessoa do governo, tá, que estava propondo à empresa a admissão de ex-presidiários num processo de retorno dessas pessoas ao meio produtivo, de uma oportunidade. E o presidente da empresa estava disposto a fazer uma experiência, tá, com ex-presidiários. Então ele chamou o gerente de recursos humanos e me chamou. E disse, olha, nós decidimos, ele, o cara do recurso humano, que nós vamos experimentar 6 pessoas na área de produção. Só nós 3, mais o senhor e os camaradas, obviamente, vão saber dessa experiência. Isso é absolutamente sigiloso dentro da empresa. Ninguém pode saber disso. E eu vou querer uma avaliação disso daqui a algum tempo. Tá bom. Passaram pelo processo de seleção os rapazes, tá? O gerente lá de recursos humanos manipulou a entrada dos rapazes para que eles pudessem, tá? E foram, por minha escolha, colocados numa sessão só. Eu não vou espalhar esses caras pela fábrica, vou botar esses caras numa sessão só, porque fica mais fácil de eu observar esse troço, tá? Botei os camaradas lá numa sessão só, tá? E a coisa fluía. Naturalmente, meses se passaram e eram operários normais. Também não era nenhum santo, faziam as mesmas lambanças que os outros faziam, mas não eram diferentes em nada. Nem para melhor, nem para pior. Normal. Até que um dia, um deles, numa dessas pirósticas da vida, abusou da 51 e abriu a boca. E contou. Vocês não têm ideia da encrenca que aconteceu. Eu fiquei numa saia justa horrorosa, porque o meu gerente não sabia. Eu fui chamado, mas o diretor industrial da fábrica não sabia da história. E aí me chamou. E aí, o que é isso? Como é que você faz uma traição dessa comigo? Eu falei, vou ao presidente, fala com ele. Ele mandou calar a boca e eu calei. Ele manda mais do que você. Tá? E eu fiquei na minha. O encarregado da sessão também me chamou de traidor. Como você coloca esses bandidos para trabalhar na minha sessão? Assassino. Não é assassino, cara. Os caras eram pessoas de penas leves, 5, 6 anos de cadeia. Não é isso. Você perdia a confiança em você. Você, como meu chefe, não tem mais confiança em você. Eu fiquei... Tivemos que mandar os caras embora. A fábrica toda se rebelou. Lembrança do passado. Enquanto não sabiam do passado daqueles rapazes,
Nenhum problema, estava absolutamente incorporado. No momento em que souberam, acabou. Acabou para eles. E quase acaba para mim também. Por ter participado da experiência. E isso, quando eu leio o esquecimento do passado, me vem imediatamente à memória exatamente essa experiência. Se aqueles rapazes que tinham pago a sua pena, a sua dívida com a sociedade, porque eles não eram bandidos, eles eram ex-presidiários, tinham cumprido o que a sociedade mandava. Nós da sociedade tivemos dificuldade de reincorporá-los. Imagina se lembrarem do nosso passado espiritual, tudo aquilo que nós já fomos. Imagina, eu não sei do meu passado, aliás, tive a oportunidade de saber e fiquei com o maior medo, eu não quero saber, nem me conte. Tá? Imagina se eu tivesse sido um daqueles pregadores que desviou uma montanha de gente, viu, aliás, uma montanha de dinheiro. E agora, que credibilidade eu teria com vocês? Se vocês se lembrassem disso. Ainda bem que vocês não se lembram, nem eu. Mas qual seria a credibilidade? Tá? Quando você tem um passado que está na memória. Tá? Então esse passado não na memória, das experiências, ele é apagado enquanto estamos em estado de lucidez, acordados. Mas não é apagado de nós como espírito. Então como é que o espírito age quando ele tem que retornar à matéria? Eu estou falando, o livro dos Espíritos, já dizia um grande amigo meu que era desta casa, João Carlos Cunha, o livro dos Espíritos é um livro de merdas. Né? Ele não é um livro de passado, ele é um livro para frente. É um livro que nós buscamos atingir. Quando ele fala de escolha de provas, ele está falando de escolha de provas de espíritos que têm capacidade de escolher suas provas. Com espíritos já com algum grau de amadurecimento para poder identificar as suas necessidades. Porque existem espíritos em diversos graus de evolução. Espíritos muito jovens que ainda não têm capacidade nenhuma de discernir. Aliás, como nossos filhos, nossas crianças, quando eu falo nossos filhos, nós falamos nossos filhos pequenos, quando tem 1, 2 anos de idade. Que discernimento uma criança dessa tem para fazer escolhas? Praticamente nenhum. Se você deixar uma criança de 2, 3 anos de idade escolher a alimentação, ela vai comer o quê? McDonald's o dia inteiro. Coca-Cola, só vai comer porcaria. Você tem que interferir no processo. Praticamente ela não tem livre-arbítrio nenhum. Mas quando tem 10, 12, 13 anos, ainda que haja uma interferência, ela é aconselhadora. Muitas vezes cerceadora e aconselhadora, mas já tem discernimento para saber o que quer fazer. Nós somos os espíritos nessa busca desse amadurecimento, de termos capacidade de tomar decisões. Então, quando aqui estamos encarnados, o nosso processo de tomada de decisão ele é muito centrado nas nossas necessidades materiais. Porque a matéria tem uma força muito grande no processo de tomada de decisão. Ela participa com muita força. Sobreviver com qualidade é algo muito forte para nós. As questões espirituais, mesmo, estou dizendo isso dentro de uma plateia que no mínimo é espiritualista. Senão não estaria aqui nessa hora. Nesse frio, segunda-feira, podendo tomar um chocolate quente em casa, com um bolo, que eu deixei para voltar na volta, vou pegar, está lá, com um bolo, é porque a gente já tem algo além da questão material. É porque a gente já está buscando algo a mais. Então, no mínimo, somos espiritualistas. Então, quando a gente faz essa afirmação, mesmo para nós espiritualistas, as questões materiais, as questões espirituais, ainda estão num certo segundo plano. As questões materiais são ainda muito fortes. Porém, quando estamos desencarnados, não. Porque nós não temos as necessidades materiais. Então, a nossa visão desencarnada é diferente da nossa visão encarnada. Na nossa visão, quando nós fazemos escolhas aqui, na nossa visão de encarnado, claro que temos que refinar o processo e buscamos refinar o processo. Mas buscamos refinar esse processo, mas ainda levando em conta que as necessidades materiais do nosso grupo, do nosso entorno, têm prioridade do que as grandes questões espirituais.
Claro que abrimos tempo para isso. Quantos de nós aqui somos voluntários e voluntários de um grande número de horas dentro do trabalho, do serviço ao próximo? Alguns significativos, outros dentro das suas possibilidades. Mas se nós formos comparar o tempo que nós dedicamos para a vida material, incluindo aí o lazer, e para as atividades de serviço ao próximo, de crescimento espiritual, provavelmente as questões da vida material suplantarão as questões, o tempo da vida, o tempo dedicado às questões do serviço ao próximo, onde nós podemos alavancar um pouco mais, com um pouco mais de velocidade o nosso progresso. O que não quer dizer que nas questões materiais da vida material nós não possamos demonstrar o nosso grau de aperfeiçoamento moral que estamos buscando. Porém, quando estamos desencarnados, nós não temos necessidade de comer, de beber, não morre. O espírito não morre. Aqui a gente morre. Né? E porque a gente morre, a gente quer apressar um pouco as coisas. Né? O espírito não morre, não tem necessidade de lazer. Estou estressado, vou descansar. O espírito não fica estressado, não tem estresse. Nesse sentido que nós temos aqui. Porque ele não tem que garantir sobrevivência. E ele tem uma visão diferenciada. Por quê? Porque o espírito já de um médio proletário, que nem nós, proletário, meio barro, meio tijolo. Tá? Tem um lado malzinho, mas tem um lado bonzinho. Né? É aquela pizza ao meio, né? Meio alice e meio mussarela. Né? A gente é mais ou menos assim, uma pizza ao meio. Tem um lado legal e tem um lado sombra e um lado luz. Né? Esse tipo de espírito, quando ele vê um espírito iluminado, quando ele vê um espírito que não tem lado sombra, ele, maravilha, eu queria ser como tu. Mas tu tem que ralar, porque eu não nasci com essa luz toda. Né? Essa luz é autoiluminação. Você ainda depende de luz dos outros. Você tem que criar a tua luz própria. E o espírito se empolga, porque ele vê a felicidade daquele espírito. O que é felicidade para nós? Basicamente, nós confundimos felicidade com facilidade. Na realidade, aqui nesse mundo, a gente almeja as facilidades. Pessoas de sucesso no nosso mundo, no mundo material, são pessoas que alcançaram o topo. São as celebridades. Você paga até mico de programa de televisão para ser celebridade. Desde que ele apareça, é sucesso. Seja financeiro, seja intelectual, qualquer posição de destaque é vista como sendo um sucesso. Esse é o nosso parâmetro material. O parâmetro espiritual, a felicidade, para nós aqui, em termos espirituais, a felicidade já seria, claro que isso não é felicidade, estou dizendo para nós, não sofrer. Não sofrer já seria algo de felicidade. Já não ter mais um componente de sofrimento. O componente de sofrimento, ele vem de onde? De onde ele surge? Da má escolha. E sofrimento é resultado. Sofrimento é resultado. Da mesma forma, felicidade. Não é causa, é efeito. Você sofre em função de, e é feliz em função de. Algo gera. É colheita, não é semeadura. Pois bem, a má escolha gera sofrimento. Refazer a tarefa, ou seja, refazer o plantio para eliminar a causa. Mudar a escolha. As experiências de mudança de escolha são chamadas experiências de expiação. Os exercícios de mudança de escolha são chamados exercícios de expiação. Sofrer as consequências de a má escolha, tentando mudar para a melhor escolha. Mais ou menos como você plantou jiló e não gosta de comer jiló. Vai ter que entubar. Não tem porque a colheita é nossa. Vai ter que entubar o jiló. Só que na hora que você entende que o gilozeiro é seu e que ele pode ser mudado para, por exemplo, uma plantação de morango, você vai comendo giló e plantando morango, comendo giló e plantando morango, comendo giló e plantando morango, até acabar o giló. E não corte o caroço, não. O simples que o caroço está semeando de novo. É direto, entuba dele.
Tá? E aí vai semeando. E aí acabou de espinhar, parou de sofrer. Por quê? Morango é bom. Morango dá felicidade. Gilota não. Mudou a escolha. Mudou a semeadura. Muda a colheita. Isso é espiar. Prova não tem problema. Prova. O mundo é de provas e expiações. Prova não é problema. Prova é exercício de crescimento. Prova não gera sofrimento. Prova gera no máximo dor de esforço. Dor de esforço. Tá aí, acabou o pano. Olha aquela rapaziada toda com medalha de ouro lá, mostrando a medalha, esfregando na cara de todo mundo aquela medalha. Quanto de esforço, de dor está ali atrás daquilo? Quanto esse rapaz aí que ganhou 6 medalhas, o nosso Thiago aí, teve que ficar dentro da piscina procurando superar suas limitações, buscando superar seu tempo lá. Você via lá na piscina, o negócio era na fração de segundo. Na fração de segundo, era 0, coisa de segundo que definia a medalha. Quanto de esforço tem ali, quanto de dor, de renúncia, de abnegação. Aquilo é prova, gente. Se você quer atingir, vai se esforçar para isso. E isso gera felicidade, porque na hora que ele está com aquela medalha de ouro, mesmo chorando, aquele choro não é de sofrimento. Aquele choro é de felicidade, você atingir um patamar que você mesmo escolheu para chegar lá. E é assim que o Espírito chega na cidade e ele olha. Ele pega a ficha kármica. Na realidade, ele pega a ficha kármica. Né? O que é a ficha kármica? É o seu passado. É aquilo que ele precisa alterar e é aquilo que ele precisa evoluir. E é em função daquilo, aconselhado, obviamente, que ele vai escolher o gênero de prova. Ele não vai escolher os mínimos detalhes. Tinha até um personagem da televisão, nos mínimos detalhes, não é os mínimos detalhes. Ele vai determinar os acontecimentos principais. E vai ficar sujeito aos acontecimentos secundários. Aqui é a força das circunstâncias que vai levá-lo a tomar decisões. Aqui ele toma uma decisão de encarnar, com alguns parâmetros. Um deles é sexo. Masculino ou feminino? Tá? O meio, as experiências que ele vai vivenciar, família, encarnar no meio. No Brasil, se você quer encarnar no meio da doutrina espírita, para poder ser um praticante da doutrina espírita, alguém que possa evoluir dentro da doutrina espírita, não adianta encarnar em Zâmbia. Vai ficar complicado. Eu não sei se Zâmbia tem centro espírita, mas deve ser fraquinho. Muito fraquinho. Né? Deve ser um centro horroroso. Né? E além do mais, Zâmbia não é um bom lugar. Mas se dá para encarnar no Brasil, pegar o Rio de Janeiro, né? Já ajuda, né? É possível, senhor? Estou pegando. Né? Estou pegando. Acontecimentos principais. Agora, secundários. É a força, é a circunstância que nós estamos envolvidos. É estar submetido a esse conjunto de estímulos que é igual para todo mundo. Se nós formos parar para pensar, o conjunto de estímulos que todos nós estamos submetidos são iguais. É porque são muitos estímulos e a gente não consegue reagir a todos. A gente vai selecionar aqueles que a gente vai reagir. Como é que a gente seleciona? Fazendo escolha. E aí a gente vai com o nosso padrão moral, utilizando os nossos recursos espirituais, a nossa vontade, as nossas escolhas de vida, para aí sim reagir aos estímulos que me interessam. Você quer ver como são todos iguais? Eu também já usei esse exemplo, mas vou continuar usando até ele gastar mais. Tá? Eu trabalho no centro da cidade. Tá? E eu gosto de ver na Avenida Rio Branco, aquela montanha de bancas de jornal que tem ali, que tem opção de gente parada. Então tem banca de jornal. As bancas são variáveis em termos de exposição dos seus produtos. Tá? E você vai vendo os grupos parados. Na realidade, quem está passando por aquela calçada, que está sendo submetido, todo aquele grupo aos mesmos estímulos. Mas aí, a banca que bota lá notícias esportivas, para um grupo lá. A banca que bota concursos públicos, para um grupo lá. Né? Tem banca para tarado, né? Tem banca para tarada também, né? Tem banca para tudo.
Aí você vai vendo o pessoal parando. Banca para psicopata, só tem crime, né? E você vai vendo aquele pessoal vindo parando. Quer dizer, o estímulo é igual. O estímulo é igual. Só que a seleção é função individual. Nós reagimos aos estímulos que nós escolhemos. Esses são os acontecimentos secundários. E nos acontecimentos secundários é que afloram as nossas tendências. Quando nós estamos suportados por esse conhecimento e informação, isso é informação. O que a doutrina espírita faz é nos dar informação, nos salvar no sentido de dar informação. Quando ela nos traz esse conjunto de informações, nós podemos comparar a nossa tendência com a informação. E aí ver se essa escolha é adequada ou não, ainda que exista uma vontade de fazer essa escolha. E aí a gente vai começar a fazer comparação. Você recebe o estímulo, porque existe aqui esse processo de escolher antigo, automatizado, que ainda capta estímulo que a gente no racional já não gostaria mais de captar, de reagir. Ainda dá atenção a esse estímulo. E aí existe o crivo da razão antes da reação. Isso é que é o importante. É a inteligência espiritual. Porque existe a questão da inteligência emocional. A inteligência emocional é algo muito interessante, muito legal, mas esse pessoal é muito voltado para as questões materiais. Eu gostaria de pensar em inteligência emocional espiritual. Ou seja, onde entram os valores do espírito imortal e daquilo que nós queremos ser. Ou seja, daquela felicidade que nós vimos daqueles espíritos mais elevados da erraticidade, que nos ajudaram na escolha e disseram, olha, o caminho é duro, mas é preciso passar por certas experiências e vencê-las. É preciso se vencer. É preciso se superar. É preciso fazer um exercício igual os nossos atletas fizeram, de autossuperação, de reagir de forma diferenciada àquele estímulo. Aí é que passa na porta da Copenhague. Porque durante um tempo dá para evitar a Copenhague, mas você não pode evitar a Copenhague o resto da vida. Durante um tempo, no tempo do fortalecimento, é melhor evitar. Enquanto a gente é fraco, é melhor não passar na porta. Mas vai ter a hora que vai ter que passar na porta e vai dizer, não entro. E não entro não é porque eu estou duro. Eu até tenho, mas não entro mesmo. Tá? Sai cabisbaixo, mas sai vitorioso. Já fizeram essa experiência? Não vou fazer. Estou com vontade, mas não faço. E não faço mesmo. Já brigaram com você mesmo? Já entraram nesse conflito? E quando a gente ganha, não dá um prazer? Felicidade, gente. Está mudando, está semeando diferente. Mas tem hora que a gente perde. Perde da gente mesmo, né? Tem hora que a gente perde. Dá um desânimo, né? Puxa vida. Cair. Mas levanta. Tenta de novo. Né? Tenta de novo. O homem velho é forte. Né? E o homem novo ainda está num processo ainda de nascer. Né? De nascer. E é para isso que a gente encarnou. A gente encarnou para fortalecer esse homem novo e transformar o homem velho num parceiro. O Espírito Nosso do Fogo, a gente nunca vai vencer o homem velho. Ele é muito mais forte que nós. A gente tem que transformá-lo num parceiro. Transformar esse homem velho que nós temos em um novo homem. Não é um processo de vencer, é um processo de transformação. Transformação moral. Transformar o processo de escolha. Cada experiência dessa que nós estamos vivenciando, ela não foi escolhida nos mínimos detalhes. Mas esse gênero de vida que nós estamos vivenciando, esse meio familiar em que nós estamos indo, que nós começamos a inserir. Tem uma amiga minha, que ela é muito curiosa. Ela diz que depois dos 40, a gente não está mais em escolha de prova nenhuma, porque está tudo fora, a gente está administrando crise. Né? Então, para quem não chegou nos 40, ainda está dentro da escolha das provas. Né? Quem está no 5º casamento não pode ter escolhido casar 5 vezes. A não ser que tenha ficado viúvo 4, ou viúva 4. Tá? Não pode, já está administrando a crise. Não é possível que você lá na erraticidade escolha 5. Né? Vou procurar minha alma gêmea, pode vir. Não é assim. Não, isso não existe. Né? Isso é, nas circunstâncias, nos secundários, a gente foi escolhendo o mal e acabou entrando por um desvio e agora tem que dar um jeito de voltar. Tá? Então não é assim. E a providência socorre, hein? Ela joga. E se vocês forem perceber, essas pessoas
Não vou dizer nós, porque, obviamente, eu estou no terceiro, então eu escolhi 3, né? Mas se você for perceber, as experiências são parecidas. Porque enquanto você não resolve aquela dificuldade, ou seja, aquilo que tem que resolver, mesmo mudando a situação, você entra numa outra situação parecida. Até que você tenha capacidade de superar aquela situação. É também como mudar de emprego. Você muda de emprego e não vai para aquele sujeito que te paga, vai para o outro. É igualzinho. Enquanto a gente não muda a situação, ela parece que muda, mas ela não muda. Ela só se disfarça. E quando você vai ver, está vivenciando a mesma situação, a mesma coisa, só que com cara diferente. Por quê? Porque aquela situação é a situação teste. É a situação que precisa ser trabalhada, é a situação que precisa ser vencida. Seja na vida de relacionamento, seja na vida profissional, seja na vida social. E enquanto nós não mudarmos a forma de reagir, o estímulo que a gente escolhe é o mesmo. Só mudou a banca, deixou de ser banca da Rio Branco, passou a ser banca da Presidente Vargas. Mas o estímulo é o mesmo. Só muda o ambiente, mas a busca ainda é a mesma. Essa necessidade de identificar e racionalizar, passar pelo crivo da razão, a nossa escolha, parece uma coisa simples, mas a gente normalmente não passa pelo crivo da razão. Principalmente quando tem o suporte da doutrina espírita. Porque isso é informação. Informação para fazer escolha. Nós já temos a tampa da caixa. Então não adianta pegar a pecinha verde e tentar enfiar no meio onde só tem azul. Está errado. A gente já sabe, quando você tem um quebra-cabeça, está tudo azul lá, tem um céu lá em cima. Não adianta querer botar raiz de árvore lá em cima. Não tem raiz de árvore lá no céu. Né? Aí você fica com aquela pecinha tentando encaixar lá em cima. Isso é a má escolha. Tem que encaixar a pecinha embaixo. Né? Já sabe onde encaixa a peça. Só tem que achar a peça. E aí a gente vai refinando esse processo. A gente escolhe passar por isso, sim. Cada vida. Ou escolheu na erradicidade, ou está escolhendo agora. Ah, como é que eu escolhi a mala desse marido? Ué, usou algum critério. Não é verdade? Ele não nasceu lá de repente do seu lado. Algum critério você usou. Né? Qual o critério que a gente usa aqui para escolher um parceiro ou uma parceira? Normalmente critérios temporários e não critérios de qualidade permanente. É bonito. O que é um bom partido para a nossa filha? Aí ele é de boa família, que é boa família sem dinheiro. Pode ser corrupto, sem vergonha essa barra. Tem dinheiro, é de boa família. Não? É de boa família, cara. A família tem posses. Tem posses. Tudo roubado, mas é posse. Aí depois é bonito. Bebe que nem uma gambá, mas é bonito. Mas é um rapaz bonito. Né? Mas gambá, bebê. Isso vai dar certo? Não vai dar certo. De cá vai você escolhe. Por quê? Porque tem posses e é bonito. Depois vai reclamar da vida. Não é consequência? É consequência. De usar critérios equivocados para uma escolha. Isso nós fazemos o tempo todo. Agora, com esse suborno, nós não podemos mais alegar ignorância. Esse é o grande problema do espírita. Isso é que faz que as casas espíritas fiquem mais vazias do que aquelas igrejas que você fica em cima do banco berrando aleluia e o Senhor te salva. Né? E bota lá 10 reais lá que o Senhor vai te salvar por 10 reais. Pô, berreca, cara. Não bota mais. Não é por aí. Salvação é um esforço de transformação. Doutrina espírita diz, olha, a responsabilidade é sua e quem tem que resolver é você. Só que tem informação melhor. Agora você tem uma informação consistente para poder resolver. Vale a pena? Pergunta ao Tiago, lá, o nosso nadador, se não valeu a pena todo aquele esforço que ele fez de anos para chegar lá. E ele vai dizer, valeu. Valeu a pena. Vale a pena. O que os Espíritos nos dizem aqui, esses Espíritos superiores, vale a pena lutar contra as imperfeições. Vale a pena o esforço de modificação. Vale a pena. Isso a gente percebeu na erradicidade. Isso a gente escolheu vivenciar isso. E nós somos Espíritos, só para a gente fechar, diferenciados.
Nós espíritas somos diferenciados. Eu bato dessa tecla, nós não somos privilegiados, nem um pouco privilegiados. Não existe privilégio na obra da atenção. Mas são poucas as pessoas que se predispõem ao que nós estamos nos predispondo a fazer, buscar esse conhecimento. Quantas pessoas estão tendo novela, participando, com todo respeito às escolhas de cada um, quantas pessoas estão mais no lazer do que na busca dessa informação? Muito mais. Essa informação é uma informação quase que restrita a um pequeno grupo de pessoas. Agora, transforma esse pequeno grupo num grupo de muito mais responsabilidade nas suas escolhas do que o outro. Por isso é que nós não somos privilegiados. A quem muito é dado, muito será cobrado. Não está sendo dado, está sendo procurado. E aí sim nós estamos recebendo. Não tem ninguém aqui amarrado. Não vi nenhum laçador lá fora laçando para vir para cá sentar. Cada um veio aqui por sua livre e espontânea vontade. Está aqui por um ato livre. E nesse ato livre, está absorvendo ou tendo possibilidade de adquirir um conhecimento que vai nos tornar mais responsáveis na nossa escolha no mundo que nós estamos vivendo. Que não é para tornar a gente mais educado dentro do céu. É para tornar a gente melhor um ser humano em qualquer situação. Em qualquer situação. Porque quando a gente é bom, ou busca ser bom, não é só aqui é fácil. Ah, meu irmão para cá, meu irmão para lá. Porque aqui é fácil. Porque está todo mundo mais... Não é tão fácil assim, não. Tem umas arranca-topo de vez em quando. Aqui tem, porque lá já tem uns bravos, né? A gente espírita, para, gente. A gente espírita, tem que melhorar um pouco, né? Vamos orar, né? De vez em quando tem uns arranca-topo, mas é um arranca-topo fraterno. Pelo menos se espera, né? Agora, arranca-topo lá fora é mais complicado. Esse espírito que a gente às vezes tem de tolerância aqui, que é maior, é para ser levado lá para fora. Porque nós somos diferenciados na informação. Portanto, nós temos que dar respostas superiores. Nós não podemos dar resposta no mesmo nível da agressão que nos atinge. É como se o cachorro mordesse a gente e a gente saísse correndo atrás para morder o cachorro. O que difere a gente de um cachorro? Nada. É para dar resposta diferenciada, com mais responsabilidade. A quem muito é dado, muito será cobrado. Mas quem é fiel no pouco, com certeza será fiel no muito. Passa a direita. A consequência também será uma consequência de felicidade proporcional ao nosso esforço de transformação. A gente percebe isso na erraticidade. Por isso é que escolhe. Só que a doutrina espírita nos relembra essa responsabilidade com o nosso destino, com o nosso futuro. Cada um de nós é responsável por aquilo que nos acontece. E o Espírito Hermano Truffaut diz: é insensato esperar que o exterior mude se não houver nenhuma mudança interior. Não adianta querer farinha de cordão que o exterior mude se nós não mudarmos a forma de selecionar os estímulos pelos quais nós desejamos ou queremos reagir. Essa é a mensagem da doutrina espírita. Não é muito simpática, ela não é muito legal, mas confortável, que eu digo, ouvir, né? Que nos toca na responsabilidade. Ninguém vai resolver por nós. Tá? Agora, a tampa da caixa do quebra-cabeça está dada. Já facilitou montar as pecinhas. Agora, montar a pecinha, montar a figura é responsabilidade nossa. E disso não tem como fugir. Que Jesus possa nos abençoar a achar as pecinhas certas e montar esse negócio o mais rápido possível. Né? Que Jesus nos abençoe. Paz a todos. Obrigado pela atenção.